Deus nos abençoe, que a graça e o poder do Espírito Santo se derrame sobre a sua vida. Estávamos no primeiro vídeo falando sobre o jejum. Esse é o tema desta lista de vídeos que nós estamos fazendo. Já fizemos sobre as boas obras, o bem e os atos de justiça que todos nós, todo cristão, tem por direito, obrigação, dever e por amor fazer. Quando o Espírito Santo habita em nós, com certeza, nós vamos iluminar com nossas boas obras. Iluminar aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, para que também recebam da graça, do milagre, da bênção, da libertação, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é sobre o jejum, como deve ser feito em segredo. Não fale para ninguém, fique quieto. Não tente parecer como os hipócritas, os falsos, Jesus dizia, que desfiguram o rosto, dão a impressão que estão jejuando e falam para as pessoas, falam para todo mundo que fizeram o jejum de tantos dias e estão fazendo, perderam a recompensa. Isso não agrada a Deus, é coisa de gente orgulhosa, que busca honra e glória para si mesmo, interesse pessoal. Humildade é a excelência de todas as virtudes, e Jesus está ensinando que eles devem ser. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não foi um jejum fácil, foi um sacrifício muito grande antes de iniciar o ministério. Não diz que ele não bebeu água, diz que ele nada comeu. Foi ao deserto, foi tentado pelo demônio, está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Marcos também, e de Lucas, que fala da ida de Jesus para o deserto. Depois que ele foi batizado no Rio Jordão, ele foi ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e ficou 40 dias sem comer nada no deserto. Depois, então, ele iniciou o ministério. Começou a pregar o reino de Deus e a operar prodígios, sinais e milagres, anunciando o reino de Deus e convertendo, libertando o povo de Israel do seu pecado, da sua iniquidade. Tem também na Bíblia, lá no capítulo 10 de Daniel, e é muito importante relatar este fato. Capítulo 10 de Daniel era o terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Era o terceiro ano. Então, Daniel resolveu fazer penitência, fazer um jejum. Mas nesse jejum de Daniel, que está no versículo 2 do capítulo 10 do livro de Daniel, ele não fez um jejum de não comer nada. Não, o jejum dele foi diferente. Ele fez em segredo, mas relatou no livro, para nos instruir, que o jejum que ele fez foi de não tomar vinho, não comer carne e nem comidas deliciosas, como ele costumava sempre fazer, porque ele morava no palácio do rei e tinha um cargo muito importante lá em Babilônia. Daniel não era só um profeta, ele também era um político religioso, mas um religioso sincero, humilde, verdadeiro, não hipócrita. Então ele fez um jejum com alimentos simples, ele comia alimentos, não sabemos que tipo de alimento ele comia. Carne não estava comendo e nem vinho. Fez por 3 semanas, 21 dias, fez essa penitência. E depois disso, Deus lhe deu profecia, visão e revelação, o que nos conta no capítulo 10. Veja que o anjo diz a ele no versículo 12 que eu vim e apareci a você por causa da sua penitência, do seu jejum. Porque você buscou compreensão, você queria entender o mistério de Deus, não sabemos qual, mas nesse capítulo o anjo vem em atenção a esta penitência, a este jejum. Veja a importância do jejum e da penitência quando se faz em segredo.
Sempre vamos receber da parte de Deus graça, milagre, cura, libertação, conhecimento profundo e melhor da palavra de Deus, dos mistérios de Deus. Então, Daniel ali teve revelação, teve visão, depois de ter jejuado. Então, o jejum dele não foi um jejum completo, sem comer nada, só beber água durante 21 dias. Não. Ali fala que das comidas deliciosas e muito manjares e comida deliciosa, muito boas, ele renunciou. Bebia vinho. Tem gente que diz que quem bebe vinho está no pecado, está cometendo pecado e não vai entrar no reino dos céus, porque não se deve beber vinho. E Jesus mesmo bebia vinho. Os apóstolos também, os profetas bebiam. Tinha alguns que faziam voto ou penitência, como Daniel, por exemplo, por um tempo. Mas já depois ele voltou a tomar vinho. E Jesus fez aquele milagre em Caná da Galileia, aquelas talhas de pedra enormes, de 80 a 120 litros, mais ou menos. Transformou água em vinho. Era vinho, não era mosto ou suco de uva. Vinho. Mas o pecado é se embriagar. Quando você se embriaga, você está cometendo o pecado. Paulo diz a Timóteo, beba vinho, por causa das tuas indisposições. Não beba só água, vinho. Paulo está recomendando a Timóteo. E tem aquele homem que, considerado o mais justo na época, Noé, por exemplo. Noé também bebia vinho. Até mostra um fato em que Noé ficou até embriagado porque bebeu vinho demais. Veja que Noé era o homem mais justo na terra. Ele foi salvo, ele e sua família, por causa da justiça dele. Porque Deus encontrou Noé um homem agradável, mas está escrito lá que ele bebeu certo dia, não que ele fazia isso sempre, mas naquele dia ele bebeu demais e ficou bêbado, ficou caído lá. Tem esse relato na Bíblia. Aconteceu, mas não que Noé sempre se embriagava, não. Então, vinho ou outras bebidas fortes, o povo bebia, mas pode-se fazer penitência, como Daniel fez. Então, não podemos condenar e julgar as pessoas que bebem com moderação. Por exemplo, a cerveja, se você puder não beber, melhor não beber, mas se você beber, que não beba a ponto de ficar tonto, não beba demais. Você está entendendo? Mas quem não quer beber, quem quer renunciar à bebida, não quer beber vinho ou cerveja, outro tipo de bebida forte, faz bem, muito bem. Faz bem, sim. Mas aquele que não bebe, não vá condenar e julgar aqueles que bebem. Porque naquele tempo eles bebiam. E o próprio Jesus diz isso. Um dos fatos do episódio, Jesus diz, o Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem que é um glutão e um beberrão. Estavam caluniando, mentindo, dizendo a ele que era um viciado em bebida. Beberrão. Não era de água que eles estavam falando de vinho. Porque beber água todo mundo bebe. Então, quando eles falavam dele, estavam falando mal, caluniando Jesus, que ele era um beberrão, que bebe junto com os pecadores. Não, Jesus bebia sim, os apóstolos também. João Batista não. João Batista tinha um voto já desde o ventre materno, de Nazireu. E ele não comia uva, suco de uva, e nem vinho, nenhum tipo de bebida. Cabelos eram compridos, a barba nunca cortava. Ele era nazireu desde o ventre da mãe e até a sua morte. Era um voto, uma missão, um ministério. Então ele diz a respeito, Jesus diz nesse fato, a respeito de João, João Batista vem, não come e não bebe. Não bebe água? Não, não é disso que Jesus está falando. Se não bebe água, você morre. Ele está falando de vinho, bebidas fortes, como todo mundo bebia. Não come a comida comum de todo mundo, comia mel silvestre,
Já foi outros tipos de alimento. E dizem que é possuído de demônio. O próprio João Batista caluniava os falsos, os hipócritas. Por isso tome cuidado, meu irmão e minha irmã, quando você julga e condena os outros, porque está bebendo uma latinha de cerveja, está bebendo um copo de vinho. Não, se você beber um copo de vinho e não ficar tonto, é pecado? Não. Se você beber uma latinha de cerveja e não ficar tonto, é pecado? Não. De jeito nenhum. Se você beber além disso e ficar tonto, já é um vício. E se torna um pecado. Então, o Espírito Santo nos dá autodomínio. O Espírito Santo nos dá autodomínio e sobriedade. É um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, unido ao nosso espírito, nos faz ser moderados. Eu também, quando era do mundo, bebia, se embriagava. Mas hoje, não me embriago mais. Sou viciado? Não. Não tenho esse vício. Mas quando posso, compro vinho. Sem problema nenhum. E bebo. Mais do que um copo? Não. Bebo meio copo. Pouca coisa. Fico tonto? Não. Sou viciado? Não. Posso ficar sem vinho a vida toda. Não tenho vício. Agora eu não posso fazer isso na frente de pessoas que eram viciadas e que lutaram, se esforçaram e foram libertas desse vício. Então eu, para não escandalizar o irmão, eu não vou fazer isso. Não vou beber. Não sou viciado. Vocês entendem? Então, irmãos e irmãs, tem aquelas pessoas que julgam. E geralmente são pessoas soberbas, orgulhosas, que costumam julgar os outros. Colocar pecado onde não existe. E se exaltam e se enchem de orgulho achando que são melhores. Eu não bebo, ele bebe, então eu sou melhor do que eles. E não é. É um baita de um orgulhoso, de um hipócrita. Sim. Agora temos que cuidar para não colocar obstáculo na vida de ninguém. E ser prudentes. Você está entendendo? Vou entrar num bar? Não, de jeito nenhum. Em bar? De jeito nenhum. Depende. Para beber? Nunca. Não faça isso. Mas você pode tomar socialmente a sua bebida com a sua família, com os amigos, tranquilamente. Agora, se excede, então pare. Você não pode beber. Se começa a exceder, você tem que parar. Tem domínio, sobriedade, é moderado, não é? Então, corta de vez. Mas se você não é, como Jesus Cristo não era um viciado, um beberrão, os discípulos dele também não eram, o que acontece? Não tem problema, pode beber. Pode beber. Só não pode beber em excesso. O que Paulo recomenda nas cartas, ele diz, ensinando a palavra de Deus: não vos embriagueis de vinho, que é fonte de devassidão. Está até no Antigo Testamento. Não vos embriagueis. Ele está dizendo, não tome vinho, porque é fonte de devassidão. Não beba vinho, porque é pecado. Ele disse isso? Nunca disse isso. Paulo também bebia. Todos bebiam. É pecado? Não. O que Paulo está falando? Não tome em excesso. Tudo que é em excesso se torna um peso para a sua alma, seu coração. Desvia você do reto caminho de Deus. Então seja moderado, não é só na bebida, na comida e em tudo, até nas palavras. Tudo tem que ter um equilíbrio, sobriedade e moderação, até nas palavras, no que você fala, no que escreve, no modo como você vive. Está entendendo? Vamos para o terceiro vídeo, para continuar este assunto importante sobre o jejum. Amém?